Olá, nós vamos falar sobre mulheres na ciência. Aqui tem um recorte específico. Desafios para a promoção de maior representatividade feminina no meio científico. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos refletindo aqui sobre as dificuldades que são encontradas para que as mulheres consigam uma participação mais relevante no meio científico. Aí, a gente tem que parar e pensar, por quê? Quais são os dados que nós temos sobre a participação feminina? Porque é possível falar que em muitas áreas não existe a representatividade que nós, maravilhosas, podemos entregar. Então, vamos lá, vamos aos dados. Agora, seriamente, analisando aqui. Olha, segundo dados publicados no jornal da USP, e é interessante que você tenha essas duas perspectivas aqui juntas. Mulheres representam menos de 30% das cientistas do mundo, de acordo com dados da Unesco em 2018. Ao mesmo tempo, você tem também uma pesquisa, certo, preliminar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala sobre como mais da metade das mães científicas são as únicas responsáveis pelo cuidado com os filhos. Conseguiram associar esses pontos? Aí eu já começo a falar para vocês, assim, para resumir uma questão importantíssima. Gente, uma coisa que atrapalha as mulheres na carreira, quando a gente fala, de carreiras que exigem dedicação, você tá achando que eu vou falar os filhos, né? Não, na verdade não são os filhos. O que atrapalha, apesar de que ninguém merece, né? Assim, quando eu penso que são vocês, adolescentes, provavelmente assistindo esse vídeo, eu penso, realmente, vocês atrapalham muito. Mas a questão não são os filhos, né? Não é simples, agora que você é adolescente, você é uma desgraça, mas quando você era pequeno, você não é o motivo para sua mãe não conseguir ascender na carreira. O motivo, o grande desafio é a forma como dentro dessa sociedade nós definimos que a responsabilidade para com o cuidado das crianças, dos filhos, é da mãe. Duas pessoas contribuem para que o ser humano venha ao mundo. No meu caso, gente, não precisavam ter contribuído, não precisavam ter feito isso, mas enfim. Duas pessoas contribuem para que o ser humano venha ao mundo. Por que motivo? Uma delas tem uma responsabilidade muito maior. Nós temos uma ideia cultural de que a responsabilidade é da mãe, Se alguém precisa abrir mão da carreira, é a mãe. Observe que é muito comum a gente perceber narrativas, e as narrativas demonstram como as pessoas pensam na sociedade. Narrativas como, você tem um filho, mas seu marido te ajuda? Cara, o marido não é para ajudar se ele é pai, ou sei lá, não interessa se ele é marido ou não, namorado. O pai da criança ajuda? Ele não ajuda, é obrigação dele, é 50-50 o cuidado com a criança. Essa mentalidade, certo? Que constrói a ideia de que a responsabilidade com o cuidado dos filhos é das mães, é que torna muito difícil conciliar carreira e maternidade. Vocês entendem? Então não é o filho, é a forma como nós não dividimos essa tarefa. E esse argumento, eu estou insistindo nele porque ele serve para outros temas. Então você já percebe que é possível associar esses dois dados. Vamos ver outros dados? Olha só esse aqui, ó. O Prêmio Nobel das áreas de física... Ai, meu Deus, estou soltando um foguete aqui. O Prêmio Nobel nas áreas de física, química e medicina já foi entregue a 17 mulheres e a 572 homens. Um relatório da Elsevier sobre o gênero na pesquisa mostra que no Brasil o número de autores mulheres e homens é muito parecido, mas algumas áreas mostram grande desigualdade. Na computação, por exemplo, são quase 20 mil pesquisadores e cerca de 6 mil pesquisadoras. A pergunta para vocês é, por que menos mulheres conseguiram ganhar o Nobel da Paz, vocês tiveram essa representatividade, e porque as mulheres são minoria em determinadas áreas, como áreas voltadas para a tecnologia, áreas voltadas para exatas. É porque a gente tem alguma coisa no cérebro que impede? Aí é que tá. Não, eu vou responder essa pergunta aqui para você agora, E como é importante você refletir sobre isso? Olha, eu quero que você preste atenção, porque a resposta para isso, porque nós estamos em menor número em certas áreas, a resposta para isso é um conjunto de fatores. Então, veja bem,
existe a perspectiva de que na Academia Brasileira de Ciências existe grande desigualdade de gênero entre os membros. A CNPq nunca teve uma presidente, certo? As mulheres têm mais bolsas que homens, mas homens conseguem participar de áreas que são consideradas mais relevantes. Na Academia Brasileira de Ciências, você só tem 69 mulheres para 518 membros titulares. Quando eu falo de representatividade, eu estou muito falando de participar daquelas áreas que dentro do próprio meio científico são consideradas as mais relevantes. Então, olha só, 81% das mulheres avaliam que a maternidade teve um impacto negativo ou muito negativo na carreira. Por causa disso que eu falei com vocês. É claro que a mulher vai falar, poxa, eu tive que fazer uma escolha. Eu queria ser cientista, mas eu fiz a opção de ter filho. Aí é claro que ela avalia que o impacto é negativo, porque nós temos uma sociedade na qual culturalmente se constrói a ideia de que a responsabilidade é dela. Então é claro que haverá um ônus. Imagina um casal de pesquisadores. Quem vocês acham que, se precisar sair para fazer um pós-doc fora, quem vocês acham que vai sair e que vai ficar cuidando da criança? Você respondeu aí? Então, se acertou, né? Se você disse que é muito mais natural que a mulher fique e o cara vá. O contrário não é verdadeiro. A sociedade até julga a mulher por isso. Aí eu já vou te falar de uma possibilidade de intervenção, né? Que é a ideia de uma bolsa de pesquisa com direito ao afastamento por maternidade. Essa é uma possibilidade. Você recebe a bolsa, certo? E consegue, nesse momento, continuar e enquanto você se afasta para viver esse processo de maternidade, certo? Então, assim, esse princípio tá claro? Agora, sobre um outro ponto, né? Eu não sei se vocês sabem, mas agora a gente é minoria na tecnologia, mas há algumas décadas nós liderávamos na computação. Sim, é isso mesmo. Inclusive, eu queria dar já uma sugestão para vocês de um repertório. Vocês já viram um filme chamado Estrelas Além do Tempo? É baseado em uma história real, dá uma pesquisada, que por uma questão de tempo não dá para eu exibir um vídeo aqui. Gente, isso aqui são as mulheres participando da implementação, né, de montagem dos primeiros computadores. Por que nós não somos mais tão relevantes? Nós nos tornamos incapazes de ir lá para cá? Por que nós deixamos de dominar essa área? Aí é que tá. É um elemento construído. Olha só, no início da década de 80, construiu-se uma narrativa de que computadores são itens masculinos. Por quê? Porque houve uma necessidade de construir toda uma narrativa publicitária, certo? Que tornasse o computador um objeto de desejo para o público masculino. Então, a cultura, que as ideias, né, de videogame, todos esses aspectos acabaram assumindo características masculinas dentro de uma narrativa que é uma narrativa cinematográfica, publicitária. Se você parar para ver, você tem poucas mulheres que jogam. E, gente, mulher que joga sofre demais da conta. Minha cunhada, inclusive, é gamer. O tanto de coisa que mulher tem que aguentar, certo? Tem sempre que ficar provando nessa área que é boa, que domina, que sabe, aguenta assédio. É uma série de questões. Você sabe do que eu estou falando se porventura você é uma mulher que faz parte desse universo. Pois bem, isso foi construído. Então aí você começa a pensar que se vai sendo construída a ideia de que isso não é uma área para nós, certo? Desde a infância, a gente vai introjetando isso. E aqui, ó, dado importantíssimo. Esse estudo de uma das mais prestigiadas, revistas, meu Deus do céu, deixa eu voltar. Uma das mais prestigiadas revistas de ciência do mundo diz o seguinte, que existem duas barreiras centrais que afastam mulheres da ciência. Primeira, as mulheres recebem menos convites para avaliar o trabalho de seus pares. O que isso quer dizer? Nós somos menos convidadas para bancas. Isso quer dizer que a nossa opinião é menos relevante dentro do universo acadêmico para referendar e legitimar o trabalho dos nossos pares. E o outro motivo, e cara, isso é importante demais, é que meninas se veem como menos brilhantes desde os 6 anos de idade.
A menina se sente menos inteligente a partir dos 6 anos de idade. Por quê? Isso é uma construção. Porque as meninas são incentivadas culturalmente, certo? A desenvolver um tipo de inteligência que não é a área de inteligência que é utilizada para essas áreas da ciência que eu estou citando, onde as mulheres têm menor representatividade. Então, uma coisa assim, se você é mulher, o seu irmão recebeu aquele jogo de química quando era pequeno, você recebeu, sei lá, um negocinho de lavar louça e tal. Gente, nada contra o negocinho de lavar louça, mas podia dar para os homens também, para eles deixarem de ser inúteis nessa área. Enfim, continuando. Você recebeu... você não é incentivada a desenvolver essa questão do raciocínio lógico em muitos aspectos, porque culturalmente, e eu vou falar uma coisa muito importante, nós somos ensinadas ao desenvolvimento do que é emocional, certo? E o homem é culturalmente ensinado a desenvolver as habilidades ligadas a questões racionais. Então, assim, nós, flores delicadas, emocionadas, eles, seres racionais. Então, isso faz com que, a partir dos 6 anos, a gente já se perceba menos capaz para lidar com certas áreas. Aí tem um repertório importantíssimo para vocês. Existe um teórico francês chamado Pierre Bourdieu, que fala sobre a violência simbólica. Violência simbólica é quando os dominados, oprimidos, aderem, introjetam a categorias de dominação. Traduzindo para você, violência simbólica é quando, de alguma forma, nós somos convencidos de algo, certo? De alguma perspectiva violenta como essa, de que não somos capazes, e nós começamos a reproduzir esse comportamento porque introjetamos. Então, é uma coisa assim, você não sabe matemática como seu irmão, você é chorona, você não entende dessas coisas, você não tem sentimentos. Ao mesmo tempo que também os homens são ensinados, né, que eles não devem ter emoção e tal. E aí a gente vai reproduzindo esse comportamento. Isso é violência simbólica. Violência simbólica é um repertório que você pode utilizar em outras áreas e aqui também, ok? Aí vamos para um ponto. Como entender essa desigualdade toda construída historicamente? Como formadores de pensamento contribuíram para essa palhaçada? Né? Para que essa fosse a visão corrente. Vou dar aqui exemplos rápidos. Na perspectiva do pensador Schopenhauer, o simples aspecto da mulher revela que ela não é destinada nem aos grandes trabalhos intelectuais, nem aos grandes trabalhos materiais. Que aspecto, meu filho? Desgraçado. Você tem também aqui a enciclopédia de Diderot e d'Alembert, iluministas. Gente, o pensamento iluminista forma a base do pensamento ocidental. De acordo com Diderot e d'Alembert, a galera que está lá rompendo com a perspectiva dogmática do antigo regime, né? Ajudando a desenvolver uma mentalidade voltada para a ciência. Existe uma desigualdade entre os sexos, que é o imperativo da natureza. A natureza, de um lado, colocou a força e a majestade, a coragem e a razão, e do outro, as graças, a beleza, a fineza e o sentimento. Então vamos lá. Homens estariam do lado da força, majestade, coragem e razão, racionalidade, o que é essencial para a ciência. E nós estamos na graça, né? Delicada, beleza, fineza, ai, sentimento. Ai, gente, eu tô lascada, né? Porque assim... Pois é. Então, isso aqui é muito sério. Porque essas são as pessoas que ajudam a formar a mentalidade ocidental. E olha como elas pensavam acerca das mulheres. Vocês entendem? Porque tem menos mulheres na ciência. Rousseau, né? Rousseau, o único iluminista que é contra a propriedade privada porque é a favor da igualdade, blá, blá, blá. Tem um livro belíssimo né, que é um tratado de pedagogia que se chama Emílio e fala sobre a necessidade de educar as crianças, mas as crianças, assim, porém, depende. Rousseau dizia... A mulher de cultura com educação é uma praga para o marido, para os filhos, para a família, para os criados, enfim, para todos. Ou seja, é para educar, mas não as mulheres, que mulheres educadas são uma praga. Vocês estão entendendo, gente?
A gente tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, por causa dos iluministas. A gente tem a ideia, né, de um Estado baseado no contrato social por causa dos iluministas. O iluminismo forma a nossa base. E essa é a perspectiva deles sobre o feminino. Você sempre pode usar esses argumentos para tratar qualquer tema que envolva desigualdade de gênero, tá? E aqui no Brasil, como foi construído o sistema educacional de modo a ser excludente? Olha só, as mulheres foram excluídas, né, do processo de escolarização do século XVI até 1758, a partir de 1758 com Pombal. As mulheres podem estudar, eu tô falando do Brasil, tá? Repertório aí para você, desde que não tenham acesso a conteúdos racionais como geometria. Então, assim, por que não sabe matemática? Tipo, olha, na aula, na parte de geometria, a parte de matemática, a parte de exatas, aí vocês vão para crochê e prendas domésticas. Nada contra crochê, gente, nem prendas domésticas. Mas era necessário que todos tivessem acesso a todo o conhecimento, certo? Isso não geraria a desigualdade de gênero. Aí, no fim do século XIX, é construída a ideia de que a mulher tem a vocação natural para o magistério, porque isso é próximo da maternidade. Então, a mulher que não é mãe, ela pode pelo menos ser a tia, só que da pré-escola. Porque se você observar, conforme vai aumentando, né, o grau de... os níveis da educação básica, as mulheres vão diminuindo. As mulheres dominam a pré-escola, Fundamental 1, no Fundamental 2 ainda tem um público feminino considerável, no ensino médio esse público feminino já diminui, no pré-vestibular geralmente não tem ninguém, certo? Isso é por quê? Por causa também dessa construção, que é um ponto que você vai ver no material, né? Vai ser tipo uma surpresa, que é uma carta para professoras, contrato para professoras. E aí fala coisas maravilhosas como você assina esse documento dizendo que você não vai beber, sair à rua à noite, que você não vai fumar, e você também promete, né, que você vai se comportar, não vai andar em companhia de homens e tal. Então, assim, é sempre uma perspectiva voltada profundamente para um elemento. Você está no magistério, na educação, mas sempre com uma série de restrições estão ligadas à desigualdade de gênero, ok? Aí eu vou ter que passar isso aqui, que é autoexplicativo, você vai ver no material, e eu quero só que a gente pare e pense, né? Pense em cientistas que inspiram para você citar. Olha, nem sei o que é. A Vera Rubin é uma astrônoma que estabeleceu a existência de matéria escura. Não sei o que é matéria escura. Não porque eu sou mulher, gente. É porque realmente aqui é sem condições. Você tem também, né? Ela é talvez a mais conhecida cientista a romper esses padrões todos. A Marie Curie é a única pessoa a receber o Nobel 2 vezes em 2 áreas diferentes. A gente tem também a Edi Lama, que assim, inventou um sistema que é essencial para a telefonia celular. Fora dessa área, a gente tem a Nise da Silveira, maravilhosa no Brasil, psiquiatra, que partiu do princípio de que era possível lidar com a questão, com a saúde mental, utilizando outras técnicas, como a arte. Ela foi pioneira, aguentou assim o inferno. Tem um filme maravilhoso sobre ela, que é Nise. É uma mulher importantíssima dentro da psiquiatria e, assim, comer 1 quilo de sal por dia para provar suas teorias. Nós temos outra maravilhosa do Ilha de Mello, que é uma cientista brasileira que descobriu uma supernova, certo? Isso tudo, gente, são áreas ligadas a Aqui, é uma área que eu não domino e eu não vou fingir que domino, mas não é porque eu sou mulher, tá? Porque realmente a gente não domina tudo. Como mudar esse panorama? Estamos falando de proposta de intervenção. Como mudar? Olha essas possibilidades. Eventos que promovem diálogo, né? Como esse, Mulheres na Ciência. A gente tem um projeto da Unicamp, que é o projeto de meninas supercientistas, que é para incentivar meninas na área da ciência, porque o problema não é a falta de incentivo. Então, desenvolver o gosto das meninas pela ciência. A gente tem a necessidade
né, tipo, de publicar iniciativas como essa. Nós temos sites que são sites de cientistas. Gente, vamos engajar essa galera, Mina Nerd, né? Aí, tipo, as meninas aí do Universo Geek, cientista que virou mãe, porque como a gente viu, isso por causa dessa mentalidade sobre os filhos, isso acaba se tornando um obstáculo na carreira, tá vendo? Então, esse tipo de site, ele também incentiva. Além disso, a gente tem projetos, né, como aquele projeto da Bolsa Maternidade, tem também projetos de extensão de prazo para mulheres que são mães, mas é muito importante educar a própria sociedade para a mudança dessa mentalidade. Toda vez que alguém chegar e falar assim, oh, que lindo este bebê, e o pai, ele ajuda? A resposta é, ajuda não. Ele cumpre a obrigação dele, ou não cumpre, se não cumprir, é obrigação. Não é ajudar, 50% responsabilidade dele. Só assim a gente consegue, né, eliminar essa que é uma das barreiras para as mulheres, para a representatividade das mulheres na ciência, e só assim a gente consegue abrir perspectivas e possibilidades, certo? Então, um grande abraço para que vocês não sejam como eu, né, que não entendem nada disso que está rolando aqui de mulheres que eu separei que estão nessas áreas consideradas extremamente representativas, para que vocês entendem do que estou falando, gente, mas aí é realmente um problema pessoal meu aqui, né, infelizmente. Um grande abraço para vocês, até. É bom vocês terem assistido esse vídeo, viu? Vai que cai isso. Mas se bem que se você chegou até aqui, quer dizer que você assistiu, né? Então, um abraço.